Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que muita gente conhece de perto, mas que às vezes é confundido com algo mais simples: a timidez. A gente está falando do transtorno de ansiedade social. Essa é uma condição que tem aparecido cada vez mais nas conversas, na cultura, e entender o que ela realmente significa é o primeiro passo para lidar com ela. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Para muita gente, a expectativa para um evento social não é de animação, é de pavor. Aquele nó na garganta dias antes de uma apresentação, o suor frio só de pensar em ser o centro das atenções, sabe? Ou aquele medo intenso de falar alguma besteira. Se essas sensações soam familiares, a ideia aqui é ajudar a entender de onde elas vêm e o que significam. Então, vamos direto ao ponto mais importante: a diferença fundamental. Embora pareçam a mesma coisa na superfície, timidez e transtorno de ansiedade social são, na verdade, bem distintos. Um é um traço de personalidade, o outro, uma condição de saúde mental que precisa de atenção. A diferença fica bem clara quando a gente olha lado a lado. A timidez é aquele desconforto que muita gente sente ao chegar num lugar novo, mas que, com o tempo, vai passando. Já o transtorno de ansiedade social, ou TAS, é um medo crônico, persistente, de ser julgado. E ele é tão intenso que chega a atrapalhar o trabalho, os estudos, os relacionamentos. O impacto no dia a dia é o que realmente separa um do outro. Ok, mas para ser classificada como uma condição clínica, a ansiedade social tem características bem específicas, que vão muito além de um nervosismo comum. Vamos ver quais são elas. Vamos detalhar um pouco mais. Primeiro, não é só uma preocupação com a opinião alheia. É um medo que pode ser avassalador, o medo de passar vergonha. O corpo também sente, com sintomas físicos bem fortes, como suor, tremores. Depois tem a tal da ansiedade antecipatória. É aquele sofrimento que começa dias, às vezes semanas antes do evento social. E não para por aí. Mesmo depois que tudo acaba, a mente pode ficar presa num looping, repassando cada conversa, cada palavra, com uma autocrítica muito dura. Mas aqui vem a parte mais importante. A boa notícia. Existem sim tratamentos eficazes e com base científica para ansiedade social. Ninguém precisa passar por isso sem ajuda. A ciência já avançou muito nessa área e o caminho para a recuperação é bem conhecido. A principal forma de tratamento e a mais eficaz é a psicoterapia. É nesse processo, com o acompanhamento de um profissional, que a pessoa desenvolve as ferramentas para entender e reestruturar esses padrões de pensamento e comportamento que causam tanto sofrimento. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, é muitas vezes chamada de padrão ouro. E por quê? Porque ela vai direto na raiz do problema, os pensamentos. Ela ensina a identificar aqueles pensamentos negativos automáticos e a questioná-los com base na realidade. Junto com ela, a terapia de exposição ajuda a pessoa a encarar os medos aos pouquinhos, de forma segura, quebrando aquele ciclo de evitar situações, que é o que alimenta a ansiedade. E claro, existem outras abordagens, como a terapia de aceitação e compromisso, a ACT, que também tem ótimos resultados. Em alguns casos, a medicação também pode ser um suporte muito importante, principalmente quando combinada com a psicoterapia. O remédio não é a cura, mas ele pode ajudar a controlar os sintomas, o que dá um fôlego para que o trabalho na terapia seja ainda mais eficaz. Os medicamentos mais comuns são os antidepressivos, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os ISSR. Basicamente, eles ajudam a regular a química do cérebro, o que pode diminuir a intensidade da ansiedade. Já para situações específicas, como uma apresentação importante, os beta-bloqueadores podem ser usados para controlar os sintomas físicos, como o tremor na mão ou o coração acelerado. Agora há um ponto de atenção muito importante, um aviso médico crucial. Medicamentos como os benzodiazepínicos podem até ser úteis em uma crise aguda, mas eles não são recomendados para o tratamento a longo prazo do TAS. O motivo é o risco significativo de dependência que eles carregam. Certo. Além do tratamento profissional, existem também estratégias bem práticas que qualquer pessoa pode incorporar no dia a dia para ajudar a gerenciar os sintomas e, aos poucos, fortalecer a confiança. Começando pela mente, a mudança pode vir de algo simples, como questionar os próprios pensamentos. Em vez de aceitar de cara a ideia de que estão todos me julgando, o exercício é se perguntar: peraí, qual é a evidência real para isso? É uma forma de parar de tentar ler mentes, porque na maioria das vezes as outras pessoas estão mais preocupadas com elas mesmas. E, talvez o mais importante de tudo, é praticar a autocompaixão. Essa frase diz tudo, não é? A autocompaixão é exatamente isso. Aquela voz interna supercrítica é um dos motores da ansiedade social.
Aprender a se tratar com a mesma gentileza, com o mesmo apoio que a gente daria a um amigo querido, pode transformar completamente essa dinâmica interna. E em termos de ação, a exposição gradual é uma ferramenta muito poderosa. Começar com algo pequeno, como perguntar as horas para alguém na rua, já é um passo. Durante uma conversa, tentar focar de verdade na outra pessoa, no que ela está dizendo, em vez de ficar monitorando os próprios sentimentos, ajuda a quebrar o ciclo de autoanálise. E claro, mudanças no estilo de vida, como fazer exercícios e diminuir a cafeína, também fazem uma diferença enorme. A jornada para superar a ansiedade social é um processo. Não é uma linha reta, com certeza, mas é um caminho totalmente possível de ser percorrido. E a cultura ao nosso redor está, aos poucos, começando a refletir mais sobre isso, o que ajuda a diminuir o estigma. A gente vê isso em todo lugar. Em Divertidamente 2, a personagem Ansiedade assume o controle para proteger a Riley, mas acaba criando os piores cenários sociais imagináveis. Músicas de artistas como Olivia Rodrigo e Billie Eilish falam abertamente sobre essa pressão de corresponder a expectativas, sobre o peso de se sentir sempre observado. Isso mostra o quanto esses sentimentos são, na verdade, universais. E essa talvez seja a mensagem central para quem está nessa jornada. A recuperação não acontece do dia para a noite. Cada vez que uma situação temida é enfrentada, por menor que pareça, é uma conquista gigante. É fundamental reconhecer e celebrar cada um desses progressos. E antes de terminar, um aviso fundamental. Este material é para fins informativos. Se os sintomas de ansiedade social estão afetando a qualidade de vida, o trabalho ou os relacionamentos, a recomendação é sempre procurar um profissional de saúde mental qualificado. Psiquiatras e psicólogos são as pessoas certas para fazer um diagnóstico preciso e criar um plano de tratamento que funcione para cada indivíduo. A ansiedade social pode fazer o mundo parecer bem menor, mas não precisa ser assim para sempre. A mudança começa com informação, com autocompaixão e, claro, com a busca por apoio. A recuperação é uma jornada, e a pergunta que fica é: qual pode ser o primeiro pequeno passo nessa direção?